é um ato que, de cara, mostra algum tipo de fraqueza do presidente, mostra que ele ainda está em busca de quê exatamente quando está pensando em convocar um ato, já sendo alguém que tem o mandato, já tem a sua inelegibilidade, precisamente dizendo, já garantida para as próximas eleições. Não há possibilidade que ele concorra para a presidência da República no próximo pleito, mas agora está envolto numa série de investigações, acho que já desde o ano passado. Pois é, Ibrahim, mesmo já com essa questão da inelegibilidade, né, querendo ou não, o ex-presidente Jair Bolsonaro hoje é o principal cabo eleitoral do PL, né? Ele é uma figura respeitada pela extrema-direita, principalmente em relação ao PL, e é visto aí como peça-chave para as eleições municipais deste ano, principalmente para conseguir mais filiados e conseguir com que mais pessoas também se lancem para cargos de prefeito, de vereador. Então, ele é, digamos que, o cabo eleitoral do PL para esse ano, né? Ao mesmo tempo, por mesmo estando inelegível, ele continua também sendo, digamos que, a principal voz da direita, né, no país hoje. A gente vê outros nomes tentando pegar esse vácuo aí, pensando nas eleições presidenciais de 2026, mas hoje o principal nome é Jair Bolsonaro. Então, sim, ele tem força política, e o que ele pretende mostrar no dia 25 de fevereiro na Avenida Paulista é justamente isso, Ibrahim, porque há um entendimento também de pessoas próximas ao ex-presidente de que ele, de fato, ele já se coloca como o principal alvo da PF. Então, há uma suspeita por parte dos apoiadores dele mesmo, de que devem vir novas fases, novas investigações que vão chegar, então, assim, uma discussão. Será que eles vão determinar a prisão preventiva ou não? Então, tem sim essa discussão. Então, é visto nesse momento, no dia 25, uma oportunidade para ele falar com as pessoas diretamente ali, pelas redes sociais, como ele sempre fez, sem ali falar por meio de advogados ou da mídia tradicional. Então, o ato do dia 25 é muito no sentido, por parte de Bolsonaro e dos apoiadores ali mais próximos, dos políticos mais próximos, de mostrar que o ex-presidente continua falando com o seu público, com seus eleitores, e claro que vai ter aquela narrativa que a gente já sabe que é uma questão de perseguição. Só que ao mesmo tempo, com essa possibilidade aí de uma possível prisão e tudo que vem sendo discutida, né, de como eles iriam agir e tudo, o que se fala, Bolsonaro já pediu, né? Não levem faixas, não levem cartazes, não vamos atacar. Por quê? É preciso também evitar aí colocar mais lenha na fogueira em relação ao STF, mais especificamente ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que acaba sendo o relator aí de todos esses inquéritos, desses casos, que tem não só Bolsonaro, mas como apoiadores na mira principal. Então, o intuito é mostrar essa força popular que ele ainda tem, porque, querendo ou não, isso pesa. E também tanto que caravanas já estão sendo organizadas para as pessoas irem até a Avenida Paulista, né? Então, esse é um dos intuitos. E ali também o Bolsonaro vai ter a oportunidade de mostrar quem está do lado dele, no sentido, o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, do Republicano, já falou que vai comparecer. Há uma dúvida em relação ao Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, que vai tentar a reeleição e que até então com o apoio de Bolsonaro, né? E aí tem aquele clã de deputados mais próximos dele, além, é claro, de líderes religiosos, como o Silas Malafaia, que já está organizando parte dessa manifestação. Então, digamos que o dia 25 para o Bolsonaro vai ser a oportunidade para ele falar diretamente para quem elegeu ele. E, de certa forma, a gente vai ver o tom que o presidente vai dar em relação a isso, né? Se ele vai recuar, se ele vai se manter um pouco mais ameno. Só que a gente tem que lembrar que hoje é dia 15, dia 25, a gente tá tendo uma média aí de uma operação por semana. Então vamos ver também se na semana que vem não pode surgir uma outra operação da PF, que também vai chegar mais próximo aí do clã Bolsonaro, né? Não só deputados, mas, por exemplo, o Carlos Bolsonaro, filho dele, já foi alvo. Então, assim, há muita água para rolar aí, e esse período de 10 dias também, o que o pessoal tem falado nos bastidores é para dar tempo também
de animar a militância, entre aspas, de deixar ela organizada para poder comparecer em peso no dia 25/2, porque o ex-presidente considera que mostrar sua força popular é importante do ponto de vista para a Polícia Federal, para o STF, e ele vai manter aquela narrativa de perseguição, que o vídeo que foi filmado lá da reunião ministerial, todo mundo sabia que estava sendo filmado, que não é tão grave assim, vai tentar colocar panos quentes numa situação que a gente já está vendo, que a cada dia aparece um novo capítulo, né? E vai enrolando mais ainda o ex-presidente nessa história. Guilherme, eu acho assim como a Fran estava falando, eu acho que ele vai reforçar esse discurso de talvez uma injustiça, de vítima, de que esses fatos não são verdades, que é um golpe que estão querendo dar em cima dele e tudo, mas eu acredito que ele vai ter um tom comedido em algumas palavras por causa desse receio de não estar acusando diretamente um ministro do Supremo ou alguma outra autoridade que possa vir a prejudicar ele, né, num eventual processo e tudo. Então, assim, eu acho que ele vai ter esse tom de se explicar, de ser vítima, mas com cuidado nas acusações a quem ele acusa, deixar aquilo mais implícito. Mas a minha curiosidade é de quem vai estar ao lado dele, porque é um ato que tem um risco aí, né? Um risco de, assim, ele quer mostrar a força política dele, os aliados dele, mostrar que tem, né, muita gente com ele que não quer a prisão eventual dele ou não quer que ele seja condenado por nada que ele não teria culpa, mas ao mesmo tempo, quem que são essas pessoas? Então, assim, voltando até para Minas, eu estava conversando hoje com uma pessoa ligada ao governador Romeu Zema, que falou que por enquanto ainda não está definido nada. Então, assim, o Zema vai estar com ele lá ou não, ou vai estar com ele à distância, apoiando isso, ou vai ficar num comportamento mais assim, né, isso não é comigo. O Tarcísio provavelmente vai estar lá, já disse, parece que vai estar, mas assim, quem são as pessoas que vão estar com ele lá? E eu acho que é isso, é um risco para ele, talvez, algumas pessoas que ele espera não está, ou então vai ser muito positivo se essas pessoas estiverem, né? Eu acho que a gente precisa dividir nesse caso, pelo menos é a avaliação que eu fiz na hora de pensar o que pode ser o do dia 25, primeiro, falar para o seu próprio público. E, independentemente do que for dito por lá, a avaliação vai ser positiva para aquelas pessoas que estão seguindo para o ato. Se você disser a eles que existe uma perseguição judicial, eles concordarão? Certamente. Então faz pouca diferença dizer na rede social, fora da rede social. Eu acho que ali tem uma ideia que vai estar cristalizada e consolidada junto ao próprio eleitorado bolsonarista. Mas, de uma certa maneira, tem uma questão da perspectiva de poder, que é olhar para um ato como esse e o ex-presidente ser capaz de apresentar para o seu público força. E essa é uma necessidade que o ex-presidente tem ao longo de todo o tempo. Se pegarmos todas as manifestações que foram feitas, e eu fui atrás de cada uma delas anualmente, em 2019 a manifestação tinha anti-Rodrigo Maia, anti-Centrão, anti-esquerdistas, anti-Davi Alcolumbre, contra Dias Toffoli e contra Gilmar Mendes. Tá aí o combo completo em 2019, hein? Um ano depois da eleição de Jair Bolsonaro. Depois, chegamos a Bolsonaro 2020 em cima de um cavalo, em plena pandemia, depois andando de helicóptero antes do mesmo ato, até descer e acenar lá para os seus correligionários e apoiadores. Em 2021 e 2022, tivemos atos que foram marcados pelo 7 de setembro. Em 2021, o mais emblemático deles, em que ele chama o ministro Alexandre de Moraes de canalha e diz que não respeitará nenhuma decisão do ministro. De lá para cá, o volume e a direção, o apontamento para Alexandre de Moraes foi feito a todo tempo, juntamente com o Supremo Tribunal Federal. E acho que para criar exatamente o caldo de cultura que ele levará para as ruas mais uma vez, de dizer que a culpa de todos os males e todos os problemas do mundo são atrelados a Alexandre de Moraes. Então, do ponto de vista da militância pró-Jair Bolsonaro, eu não acredito em nada muito diferente disso. É uma sinalização para dizer para os seus, fazendo alguma calibragem no discurso, de dizer, olha, nós respeitamos a democracia. É até difícil manter algo dessa natureza tendo um rol de manifestações como foram feitas ao longo do tempo. Mas ele vai dizer para a sua militância, e aí sim abrindo o leque para o público em geral, dizendo, não, eu não tenho nenhum viés autoritário ou antidemocrático. Aí é uma tentativa de colocar as coisas numa perspectiva diferente, de falar para um público para fora. E acho que um dos pontos mencionados pela Fran é muito interessante, que o ex-presidente tenha tocado no ponto de, por favor, não levem faixas. Porque é o mesmo ex-presidente que, ao longo de todos os anos, se sentiu absolutamente confortável em ter faixas que pediam intervenção militar.
se sentiu absolutamente confortável em pedir melhor dizendo, faixas que falavam sobre o fechamento do Congresso Nacional. E deliberadamente deixava que isso acontecesse com algumas pequenas manifestações, às vezes no cercadinho, alguma coisa dizendo, não, as faixas não são exatamente aquilo que eu gostaria de dizer, não é a minha manifestação, é uma voz do povo, de maneira geral. Mas ela vai ser muito emblemática, porque me parece que para criar uma narrativa permanente de que há uma perseguição, a ideia é fazer deste evento da Paulista uma espécie de apagamento dos demais. É dizer, não, o evento que importa é agora, é o do ano de 2024. É nesse que eu, Jair Bolsonaro, estou explicando a todos vocês do mundo, do Brasil e até mesmo da minha comunidade de apoiadores, que este é o Jair Bolsonaro real, o que não defende fechamento do STF, o que não tem críticas a determinados ministros do Supremo, o que não tem críticas ao Centrão e outras coisas dessa natureza. Então acho que ele vai ter uma espécie de calibragem no discurso para se apresentar ou tentar colocar um retrato na parede que seja menos caracterizado pelas provas apresentadas pela Polícia Federal até agora. E acho que ele está fazendo referência muito evidente a exatamente tudo que está colocado lá. Já temos a segunda reunião ministerial em que a postura e o jeito de conversar com seus ministros Jair Bolsonaro está desnudado. O que passou o ex-ministro Sérgio Moro, olhando as críticas que foram feitas naquela primeira reunião ministerial mencionada por ele antes de sair do governo, é muito da clareza do que é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Esta atual, também gravada e apresentada pela Polícia Federal, é aquele o Jair Bolsonaro do dia a dia, da reunião ministerial. Se aquilo, hipoteticamente, tinha algo de organizado, de orquestrado, de pensado, com o tempo e com os personagens envolvidos, a gente aos poucos irá entender. Mas acho que esse ponto, para mim, está muito claro. É tentar desenhar e pintar um quadro de estadista que o ex-presidente não carregou, nem antes de ser eleito presidente da República, nem durante os 4 anos que esteve sentado como presidente da República e nem na sua saída da presidência da República. Então acho que haverá uma dificuldade muito objetiva de separar o restante da realidade para fora da sua bolha, quando todas as evidências, e agora as evidências materiais com provas da Polícia Federal, e sempre fazendo a ressalva, estamos falando de uma investigação em curso, não é uma condenação. Ele ainda terá o direito, esperamos, legítimo de apresentar provas, de apresentar respostas e de apresentar argumentos às acusações que eventualmente podem redundar numa denúncia.